E a gente vai fechar essas doenças hoje. A gente vai conseguir fechar essas doenças hoje, se Deus quiser. E creio eu que dê para a gente ainda já começar a trabalhar sistema digestório, né? Porque já ficou, mas já tem 2 aulas que a gente está trabalhando bactérias, né? A gente deu um tempinho aí de fisiologia, mas vamos voltar para fisiologia agora falando de sistema digestório, que é a frente B da apostila de vocês. Eu vou disponibilizar aqui qualquer dúvida, esquema de sempre, pode me interromper, pode perguntar, tá bom? Que eu estou aí à disposição de vocês. Só um segundo para eu poder disponibilizar o material aqui para vocês. Tudo tranquilo, tudo beleza? Mesmo na quarentena, animados para o feriado, né? Tudo certo. Importante. Show de bola. Cólera, eu ia começar a falar de meningite com vocês e até comentar. Qualquer coisa vocês me dão um toque aí se porventura não foi isso. Tá, vou liberar agora para vocês. Creio que todo mundo esteja vendo agora, né? Tranquilo aí? Todo mundo tá vendo? Sim. Agora Bom. eu tô vendo. Oi? Tá. Então, esse aqui, se eu não me engano, foi o último slide que eu passei para vocês. E aí eu não cheguei a falar de meningite. A gente vai começar, então, a trabalhar meningite agora. Dar continuidade aí, acredito que a gente consiga fechar as doenças hoje. Bom, então vamos lá. Meningite é uma doença muito, muito, muito perigosa, né? Há pouco tempo eu estava estudando sobre pandemias e tal, e eu sabia que tinha acontecido, mas não sabia que tinha sido tão grave, né? Nos idos aí de 1972, 1974, 75, a gente teve uma pandemia muito parecida com o que está acontecendo agora em relação à meningite, né? E muita gente morreu no Brasil, né? No Rio de Janeiro, algo muito parecido com o que está acontecendo agora, as pessoas ficando em casa e tal, mas até de certa forma parecido com o que está acontecendo agora, teve algumas contradições em relação a se tinha pandemia, se não tinha pandemia, se pegava, se não pegava, e muita gente também morreu por conta disso. A meningite, doença muito grave, né? Então, já que a gente está falando dela, né? Doença muito grave, doença que, como o próprio nome diz, a meningite é a doença que vai afetar as meninges, né? Na estrutura do cérebro, a gente já estudou isso. As meninges são 3 membranas que vão estar envolvendo o cérebro, são denominadas dura mater, aracnoide e pia mater. Essas 3 meninges, elas estão em direto contato com o cérebro. Então, entenda, uma meningite é uma inflamação delas. Então, qualquer tipo de inflamação de uma meninge, e aí é importante entender que não existe meningite apenas de origem bacteriana, existem meningites também de origem viral, né? Existem até casos assim mais interessantes de origem fúngica, né? Mas é muito mais raro acontecer. E no caso aí, eu tenho praticamente uma bactéria que recebe até o nome da doença, que é a Neisseria meningitidis, mas como eu já havia falado com vocês também, a bactéria da pneumonia, o Streptococcus pneumoniae, ele também pode transmitir a doença a partir do momento que você acabar negligenciando uma pneumonia, né? Então, a pneumonia negligenciada, ela pode ocasionar e se transformar numa meningite. Na verdade, é importante que você entenda que doenças que acontecem na região craniana, como é o caso, por exemplo, de sinusite, otite, né? Inflamações bacterianas que acontecem nessa região, inflamações bacterianas oculares, elas podem se transformar em meningite. Por quê? Porque a bactéria, ela não tem uma especificidade igual o vírus tem, né? O vírus que está atacando a garganta só vai atacar a garganta. O vírus que está atacando o olho só vai atacar o olho. Não é isso. A bactéria ela é bem generalizada,
né? Então, o que acontece? Em algumas ocasiões, quando você tem uma sinusite, uma otite, né, mal curada, que está permanecendo durante muito tempo, aquela bactéria ela pode se infiltrar por vários orifícios que o nosso crânio tem, uma bactéria muito pequena, ela pode fazer isso, e pode chegar até a meningite e causar meningite também. Então, é importante a gente entender que essa possibilidade ela existe e sempre muito bom cuidar, né, de problemas de maneira específica, procurar o médico para evitar que chegue a esse ponto. Voltando aí de maneira mais específica para a Neisseria meningite de Streptococcus pneumoniae, a gente fala de sintomas, febre, dores de cabeça, vômito em jato e rigidez na nuca. Né? Esses dois últimos aí acabam sendo muito característicos para a doença. E se porventura você encontrar alguém na família que apresente, alguém, Deus livre guarde, mas algum conhecido que apresente esse tipo de sintoma, só um segundinho. É importante que você direcione essa pessoa para o médico, porque o que vai definir se a pessoa vai ficar curada sem sequelas, se a pessoa vai ficar com sequelas, ou se a pessoa vai morrer, são questões de horas, a partir do momento que a pessoa é identificada com a doença. Porque a doença ela se espalha muito rápido, ela está se espalhando muito rápido pelo sistema nervoso, pelo cérebro. Então, o tempo, nesse caso, que a pessoa começa a receber medicação, antibióticos, exatamente, quanto mais rápido isso acontecer, menor serão as possibilidades de sequelas e, obviamente, também as de morte. Tá? Existe vacinação, né? A gente é vacinado contra a meningite, né? Vai ter, se não me engano, até anunciou há pouco tempo aí agora o início de uma vacinação em relação à meningite, e, como eu falei anteriormente, é uma doença muito grave, é uma doença que acomete a população, não é uma doença que nós estamos livres, né? É uma doença que normalmente vai acontecer. E, como eu falei, ela vai estar afetando as meninges, né? Então é importante você entender que, ó, as meninges estão aqui, ó. Dura mater fica mais próxima do crânio, né? A pia mater fica coladinha ao cérebro e a aracnóide ela está no meio, tá? Bom, quando elas se inflamam, você tem essa situação aqui. E se você percebe no desenho, a inflamação chega até o cérebro, tá vendo? Isso aqui vai causar pus, vai ter liberação de pus aqui nessa região, ou seja, é um negócio muito grave. Outro ponto importante é você entender que essas meninges são membranas que protegem não somente o cérebro, mas vão proteger o sistema nervoso central como um todo. Então, elas também vão descer pela medula. Então, por isso é que quando ela incha, né, porque na verdade você percebeu aqui que elas vão inchar mediante a ação da bactéria, quando ela inchar, vai fazer com que a estrutura dos ossos da cervical fiquem paralisados, duros. Então, quando você tenta fazer com que a pessoa coloque, por exemplo, o queixo no peito, essa pessoa não vai conseguir. Né? Uma das principais maneiras para você identificar meningite é tentar fazer com que a pessoa encoste o queixo no peito. Se ela não conseguir, né, porque na verdade vai sentir dor e vai estar tudo inchado, isso é uma grande possibilidade da pessoa estar com meningite. Então é importante correr para o médico. Aqui eu tenho corte, né, de 2 cérebros de pessoas que morreram com meningite. Você consegue observar aqui, esse cérebro aqui ele já está sem as meninges, já está fora da estrutura craniana, mas você consegue perceber aqui alguns seixos de pus, tá vendo? Na estrutura cerebral. E esse aqui você consegue ver de maneira muito nítida, né? O cara puxou a meninge para você, tá? E aqui você vê isso esverdeado aqui, ó, é pus caracterizado pela bactéria, já em contato direto com o cérebro, ou seja, é quase que morte certa para o indivíduo, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de doença. Bom, saindo de aquele negócio, pessoal, qualquer coisa, por favor, me interrompam aí, tá? Tirem dúvida aí, por favor. Bom, a gente fala de leptospirose, e quando eu falo de leptospirose, eu estou falando de... um detalhe importante que eu já estava esquecendo, é bom falar logo para vocês, porque senão eu esqueço. Seguinte, semana que vem, vão marcar uma provinha, tá? Nesse mesmo horário. Uma provazinha, como um TAI, tá? E essa prova fica a critério do professor,
e eu vou passar para vocês uma prova com de 6 a 8 questões, né? Todas as questões objetivas, certo? E a gente vai fazer aqui pelo Classroom, tá? Então, eu vou dispor igual mais ou menos foi a prova de vocês, só que nesse caso, praticamente o resultado vai sair na hora. E aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem, né? Mais ou menos aí, sendo até 8 questões, ou até 10 questões, eu vou ver como é que eu faço, a gente, a gente tem mais ou menos uma hora para fazer, né? Uma hora dá para fazer tranquilamente 10 questões, e aí eu costumo fazer um padrão, né? Eu acho que eu já até comentei isso com vocês. Na prova do Enem, cada questão o aluno tem cerca de 3 minutos, né, para fazer. Se eu fizer uma prova com 10 questões, acredito até que eu faça com menos. Mas se eu fizer uma prova com 10 questões de uma hora, você vai ter 6 minutos para cada questão, é o dobro. Então dá tempo de sobra para vocês fazerem a prova, tá? Então semana que vem a gente trabalha esse TAI e a matéria desse TAI vai estar relacionada a endócrino, né? Eu cheguei a cobrar, só, alguém me dá um toque aí? Eu cheguei a cobrar endócrino para vocês na prova bimestral? Não, eu acho que você cobrou vírus e sistema imunológico, eu acho. Muito bom, É, muito foi bom. isso mesmo. Mas Foi você isso não mesmo, né? cobrou isso no. Eu não lembro. O negócio de hipotálamo, hipófise, tá pra onde? É no sistema endócrino? É, É sistema sistema endócrino. endócrino. Então, acho que foi no TAI. Teve uma prova que a gente fez. Ah, teve. O Caiu. TAI, você chegou a fazer isso mesmo. Você colocou, assim, o básico mesmo do sistema endócrino, até porque você não tinha No início, terminado né? de Porque a dar. gente estava Eu acho, começando a trabalhar eu acho sistema que você endócrino só ainda, né? pegou, se É, eu não me isso. engano, foram umas Beleza, questões até de hipófise, alguma É, beleza, foi, coisa beleza. da Foi hipófise. só o iniciozinho, foi só o iniciozinho. Tá? foi, Então a gente Hipófise, foi. confirma. hipotálamo e hormônio antidiurético. Tá, Isso, então eu vou isso. fazer o seguinte com vocês. Nesse nosso TAI só vai cair endócrino. A gente já vai estar terminando bactérias hoje, mas bactéria não cai. Tá? Então nessa prova aí só cai endócrino pra gente, certo? Que é a prova da semana que vem. Essa Ah, prova então que vai tá cair ótimo. endócrino. Oi? Não, tá ótimo ficar Ah, só legal, agora. Lara. Então, só cai endócrino, certo? E para a prova eu vou ver que matéria que eu vou botar para vocês, se eu boto endócrino e bactéria, ou se eu boto só bactéria, de repente, alguma coisa de digestório que a gente já vai ter entrado, tá? Mas, a princípio, para a prova, para o TAI da semana que vem, só endócrino, beleza? Só para eu não esquecer. Voltando para cá, é, a gente fala aí de leptospirose. Alguma dúvida em relação ao lance de prova? Alguém quer questionar alguma coisa? Tô aberto aí. Tranquilo? Só 3, 4 alunos responderam. Tá legal para todo mundo aí? Tá show. Por mim tá. Tá sim. Tá show? Tá, beleza então. Sim. Bom, então leptospirose. Leptospirose é causada por uma bactéria do gênero Leptospira, tá? E de maneira mais específica, ela é Leptospira interrogans. Ela é uma bactéria que está ligado a um vetor, né, de certa forma, que é o rato. Por quê? Porque a bactéria se aloja na urina do rato. E quando o rato urina, ele acaba, então, transmitindo a bactéria e contaminando o ambiente de maneira significativa. É uma doença que está diretamente ligada a enchentes. Por quê? Porque a gente sabe que em bueiros, a gente sabe que... Aqui é engraçado, porque quando eu morava no Rio, algo assim normal de se ver nas ruas era um rato, era uma ratazana correndo, entrando no buraco, entrando no bueiro, saindo do lixo. Isso era normal. De noite era normal você ver. Você está andando de noite na rua, você via um rato passar, atravessar a rua e tal. E aqui na região, pelo menos aqui no interior, é difícil ver. Eu acho que eu não me lembro se eu vi uma vez só, não sei. Então isso acaba tendo uma certa proteção para a gente. Por quê? Porque você tem uma população menor, né? E essa população menor no interior, mesmo que você não tenha um saneamento básico eficaz e eficiente para todos, esse saneamento básico acaba sendo, vamos dizer assim, bom
ao ponto de se evitar que você tenha uma proliferação muito grande desses tipos de roedores que são vetores assim de muitas doenças. Então, mas mesmo assim, não é porque a gente não vê que não tenha, então é importante a gente se precaver, principalmente nas enchentes. Por quê? Porque esses animais estão em bueiros, esses animais estão no esgoto e quando a enchente vem, ela bota para fora tudo e aí você vem a urina desses animais, vem junto, vem tudo e é uma doença que o indivíduo pode se contaminar através de gotículas, né, dessa água contaminada que ele possa vir a ingerir, né, ou então a própria urina do rato pode entrar em contato com a pele ferida, entendeu? Uma unha encravada, uma cutícula, um ferimento, e dessa forma, então, a bactéria pode adentrar e caracterizar como sintomas febre, dores de cabeça, dor muscular, calafrio. É uma doença que vai deixar o indivíduo bem debilitado, né, no momento da doença, certo? E que o principal combate, sem sombra de dúvida, é o saneamento básico. Outro aspecto importante é que ela vai produzir toxinas, e as toxinas podem afetar o fígado e o rim, certo? E essa ação da toxina no fígado e no rim, ela pode, em algumas ocasiões, levar a uma debilidade, principalmente do rim, né? Uma paralisia do rim. E isso vai acometer e vai agravar muito o estado da pessoa. Então é importante aí ter esse tipo de consciência em relação. E outra coisa importante para a gente não esquecer, porque às vezes o aluno confunde. A leptospirose ela é causada porque a bactéria é transmitida mediante a urina do rato, né? Daqui a pouco a gente vai ver um outro tipo de doença, onde a bactéria é causada, né, no caso a peste bubônica, onde a bactéria é causada mediante a picada da pulga do rato, correto? Então é importante você fazer esse tipo de distinção, porque em algumas ocasiões pode vir a cair as duas e você tem que saber como é que distingue. Bom, nesse caso, então, eu tenho diretamente ligado o contato com a urina do rato, né, e essas condições que eu falei para vocês. Aqui eu tenho, né, o grande vilão, né, não sei se ele é um vilão em si, porque a partir do momento que você não tem o saneamento básico, você passa a ter uma quantidade maior deles, uma proliferação maior deles, e ele passa a ser o vilão. Então, se você tem um saneamento básico bem feito, não existe esse rato, não existe o vilão. Então, né, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Aqui eu tenho alguma fotomicografia da bactéria, né, ela é o termo leptospira, lepto quer dizer fino, spira espiral, né, então uma espiral fina, é o que você está vendo aqui, representando a bactéria. E a maneira com que você tem a maior contágio é exatamente a partir de enchente, a partir de contato com água contaminada, tá? Bom, dando sequência, a gente entra falando de febre maculosa. A febre maculosa é uma doença muito, mas muito grave, tá? O termo maculosa vem de mácula, e mácula vem de mancha, de manchar, tá? Porque a pele do indivíduo ela fica toda manchada, ela começa a apresentar várias pintas, várias estruturas de irritação avermelhada pela pele. O problema é que essa doença é de difícil diagnóstico, né? Ela é uma doença relativamente rara, né? Ela é difícil de acontecer, e normalmente até o indivíduo chegar a fazer o exame para poder detectar a doença, muitas das vezes o cara já está no estado avançado e morre. É uma doença grave, como eu falei, então, por conta disso. Febre, dores de cabeça, vômito e as manchas pelo corpo, certo? Ela vai apresentar um vetor. Esse vetor vai ser o carrapato, conhecido como carrapato estrela, Amblyomma cajanensis, tá? O carrapato estrela, ele é comum, né, na nossa região aqui, a gente conhece, né? Algum tempo atrás, cerca de uns 8 anos, 5, 8 anos atrás, teve um surto, não aqui na nossa região, mas aqui perto, que foi em Friburgo, tá? E é uma doença, como eu falei, que tem que ter um pouco de cuidado. A gente tem um grau tem que ter um grau como é que eu vou dizer para vocês, de atenção maior na nossa região. Por quê? Porque a gente sabe que o pessoal que anda de barco aí, de vez em quando encontra capivara, né, no Rio, tanto no Paraíba quanto aqui no Rio Pomba. E a capivara acaba sendo reservatório natural
da doença, da bactéria. É claro que você tem que entender o seguinte: você viu uma capivara, aquela bactéria ali, aquela capivara, ela tem a Rickettsia rickettsii, ela tem a bactéria que causa a doença. Não, não é isso. Na natureza, ela é o principal reservatório natural, mas não quer dizer que o ambiente tenha a Rickettsia na natureza. Esse é um ponto que você tem que levar em consideração. Mas é algo que tem que se levar em atenção. Por quê? Porque se porventura você tiver um caso na região, a primeira coisa que os pesquisadores têm que fazer é exatamente buscar os rebanhos naturais de capivara, para poder identificar se nas capivaras existe algum tipo de reservatório ou se é uma doença que veio de fora. Ela pode vir, por exemplo, através de cavalo, né? A gente não tá, esse ano, infelizmente, porque eu gosto muito, mas infelizmente a gente não está tendo exposições agropecuárias, mas nas exposições agropecuárias você tem cavalo, você tem boi, né, sendo transportado de um município para outro, de uma região para outra, e mesmo com toda a vigilância, há a possibilidade de você ter um desses animais trazendo o carrapato. E aí, esse carrapato estando contaminado com a Rickettsia, picando uma pessoa, pode vir a dar a doença. Então é importante a gente ter esse tipo de pensamento, né? Não existe aqui na nossa região, mas existem possibilidades disso acontecer. Então essas possibilidades têm que ficar sendo monitoradas, tá? Porque não adianta, o carrapato vai ter. Qualquer pessoa que vai cavalgar, e principalmente a galera que está aproveitando a quarentena para de repente ir para a roça, dar uma cavalgada, andar de bicicleta, às vezes você vai encontrar um carrapato, né? Então a possibilidade não quer dizer que ele vai estar com a doença, mas que o animal, que é o vetor existe. A mesma coisa dengue, chikungunya, né? A doença a gente sabe que está aí, não é todo mosquito que tem a doença, não é todo a Aedes aegypti que vai estar contaminado, mas o Aedes aegypti está aí. Então se ele picar uma pessoa contaminada, ele vai contaminar. Evitar locais infestados de carrapato e proteção contra eles, né? Então, quando você vai fazer uma cavalgada, a galera que vai fazer normalmente usa bota, né? A calça para dentro da bota, para poder evitar que o animal consiga entrar em contato com a gente. E uma das particularidades que não é boa é que a taxa de mortalidade é bem alta, né? Então, aí você tem aí um número significativo de mortalidade que passa de 50%, tá? Quando a gente fala aí de febre maculosa. Então é importante levar em consideração. Outro detalhe, né, uma outra importância que eu não falei aqui, em relação à bactéria que causa doença, é que a Rickettsia rickettsii, ela na verdade, ela é incluída dentro de Monera, mas ela é um tipo de bactéria muito singular. Ela não segue o padrão bacteriano que a gente encontra nas outras bactérias, né? Então, tanto é que quando a gente trabalha assim, quais são os principais integrantes do reino Monera? Nós vamos ter bactérias, cianobactérias, rickétsias e PPLO. A PPLO é a menor partícula viva, né? Menor célula viva, e vai causar um tipo de pneumonia em aves. Mas a Rickettsia, ela entra nesse contexto aí por não ser uma bactéria propriamente dita. Ela não tem características, ou deixa de ter algumas características relacionadas ao contexto bacteriano, mas ela é incluída dentro do reino Monera. Então essa é outra particularidade desse agente etiológico da febre maculosa, tá? Bom, aqui eu tenho as manchas, né? Você pode ver aqui as manchas que se formam, aqui também na mão do cara, tá? Aqui eu tenho o carrapato estrela, né? Caracterizando então a doença. Bom, entrando falando de peste bubônica, a peste bubônica, ela é transmitida por uma pulga, né? Então tem um vetor, que é a Xenopus laqueopsis, que é a pulga do rato, e o agente etiológico é a Yersinia pestis, que é uma doença muito mencionada, muito falada, né? Você estuda aí a doença em história, por exemplo, que é a peste negra, é a peste bubônica. Ninguém, na verdade, a gente não tinha, por exemplo, a tecnologia que nós temos hoje de rapidamente identificar quem está causando a doença, como identificar o DNA e tal, não tinha isso. Então a galera literalmente não sabia, literalmente ninguém sabia como a doença acontecia.
né? Tanto é que muita gente associava a doença a um flagelo de Deus, associava a doença a uma maldição demoníaca, né? Porque a galera não sabia realmente o que era, tá? E com o tempo, né, matou muita gente, a gente sabe disso, né? Historicamente vocês sabem disso. E com o tempo começou a perceber, na verdade, outra coisa importante que fez com que a doença se proliferasse de maneira absurda. Não sei se quem curte história aqui, eu gosto muito de ler algumas coisas assim específicas da história colonial e tal, e associar isso ao Velho Mundo. Não tinha nenhum tipo de saneamento. O saneamento era zero, né? Era um negócio assim absurdo, a falta de saneamento. Só para vocês poderem ter ideia, né? Você já deve tinha até um programa, né, na televisão, que o nome do programa era Sai de Baixo, né? Essa expressão Sai de Baixo, não sei se vocês sabem disso, ela está diretamente ligada ao saneamento básico zero que existia naquela época, né? E o Sai de Baixo está ligado aqui. Durante a noite, as pessoas tinham lá os seus pinicos, né, as suas coisas, faziam suas necessidades, e de manhã abria a porta, abria a janela e gritava, sai de baixo. E jogava tudo pela janela. As coisas ficavam os excretas ficavam na rua, né? Era algo assim putrefo, um negócio assim muito, muito, muito insalubre, né? Isso nas grandes cidades, isso não era só no Brasil, isso na verdade veio para o Brasil por conta da colonização, mas isso sempre aconteceu, né, nas cidades, e isso, eu não sei se vocês sabem, os perfumes franceses são os melhores perfumes, né, e são também os mais fortes. O objetivo de ser mais forte é para poder também tirar o cheiro, né, porque as pessoas ficam, às vezes, durante dias sem tomar banho, por conta do frio também. Então, segue aí uma série de coisas que vocês devem estar imaginando em relação à falta de higiene. E isso acabava trazendo doenças, e essa doença foi uma doença que se difundiu muito por conta dessa ausência de saneamento básico, né? E ninguém sabia o que acontecia, e na verdade era a pulga que picava o rato, né? E também picava o ser humano. E ela, dessa forma, transmitia a doença de ser humano a ser humano. A doença, ela vai causar dores, né, de cabeça, febre, dores no corpo, e também tem uma característica, por isso que o nome é peste bubônica, né, porque ela vai fazer com que você tenha aumento de gânglios linfáticos. Gânglios linfáticos que a gente conhece, por exemplo, as famosas ínguas, né, a gente já estudou isso. Então, essas ínguas, elas vão aumentar, sendo que a bactéria ali dentro, ela não consegue ser combatida pelas células do sistema imunológico. As células do sistema imunológico não vencem a bactéria, né? Então, esses bombons, essas ínguas vão inchar, e, na grande maioria das vezes, por conta de você não ter nenhum tipo de tratamento, ela inchava e arrebentava. Então, começava a formar chagas, bubões, ao longo do corpo da pessoa. O negócio foi tão tenso, galera, que às vezes você encontrava cidades inteiras mortas, né? Não dava tempo de fugir, as pessoas saíam de uma... A peste bubônica chegou, a peste bubônica, não chamava de peste bubônica, a peste negra chegou, as pessoas começaram a fugir. Isso fez com que a doença se espalhasse de maneira absurda, porque quando essa pessoa fugia, ela já fugia contaminada, e acabava chegando a uma outra cidade, contaminava essa outra cidade, e assim a doença foi se espalhando pela Europa inteira. Então isso foi muito grave. Hoje a gente sabe que tem tratamento, né? O tratamento vai estar ligado a antibióticos, as pessoas vão receber esses antibióticos, de certa forma até ficar curada com relativa facilidade, sendo que naquela época, como não tinha nada, a tendência era realmente levar o indivíduo ao óbito bem dolorido, bem grave, isso, importante, esses órgãos, tá? Outro detalhe importante que eu falei quando eu mencionei a leptospirose, e lembra aqui agora, leptospirose,
a bactéria está na urina do rato. Não esqueça isso. Tá? Quando eu falo de peste bubônica, a bactéria é transmitida pela picada da pulga do rato. Tá? Então, não é o rato em si. É claro que a presença do rato, mediante a ausência de saneamento básico, vai determinar a presença da pulga. Correto? E aí vai aumentar a doença. Mas não é o rato em si que é o vetor, na verdade é a pulga Xenopsis laqueopsis. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tranquilo aí, galera? Tranquilo. Beleza. Aqui eu tenho uma foto, né, mostrando como é que é a característica aí do bumbum. Marcelo, Pois não? rapidinho, você falou que ele pode afetar fígado e rins, a peste bubônica. Mas é isso? No caso, tipo, seria em todos os casos ou só em alguns? Boa pergunta. Na verdade, quando você tem um caso que é agravado, né, ou seja, uma doença que está sendo negligenciada em relação ao tratamento, e ela vai se aprofundando no indivíduo, é quando acontece atacar o fígado e o rim. Tá? Então, se a doença é diagnosticada no início e passa a se fazer o tratamento no início, é pouco provável que consiga afetar rim e fígado. Na verdade, em casos mais extremos, a doença mais avançada é que vai afetar o fígado e o rim. Beleza? Bom, eu tenho aqui a foto da pulga, né, do rato, certo? O ratinho aqui, tadinho, que é mais uma vez o vilão. E aqui eu tenho uma foto da Yersinia pestis. Agora, pessoal, eu vou começar a falar com vocês de algumas doenças causadas por bactérias, só que são doenças sexualmente, na verdade, são infecções sexualmente transmissíveis, são IST, tá? Então, tem algumas fotos que eu vou mostrar aqui, que na verdade faz parte do contexto explicativo, né? Mas que são fotos que não agradam muito, mas é importante a gente visualizar para poder entender e também para poder ter a noção de preservar, né? A noção de sempre estar utilizando preservativo e tal, nos processos de relações sexuais. Então, falando aqui de gonorreia, é a primeira. O gênero é o mesmo gênero da meningite, é o gênero Neisseria, só que nesse caso é Neisseria gonorrhoeae. A doença é uma doença também muito antiga, existem relatos milenares relacionados à gonorreia, né? Como eu falei, antigamente a gente chamava de doença sexualmente transmissível, o termo mudou para infecções sexualmente transmissíveis. Então elas são ISTs, né? A gonorreia é um tipo de IST. A contaminação ela vai estar ligada a relações sexuais, né, sem uso de preservativo, e como sintomas a gente tem, geralmente, e é rápido, né? No caso da gonorreia, os sintomas eles vêm bem rápido, cerca de 24 horas, 48 horas, que a pessoa teve a relação sexual, ela já começa a perceber a ardência na uretra, né? Então, quando o cara vai urinar, quando a pessoa vai urinar, ela começa a sentir o ardor na urina. Ele passa a apresentar uma secreção uretral purulenta, no caso do homem, né? Então ele começa a perceber que vai sair pus, né? E aí, Marcelo, em 2 dias já acontecendo isso? Claro que não. É aquilo que eu sempre digo. Pô, o cara tá com ardência a urinar, tá percebendo que isso tá piorando, tá percebendo que tá incomodando, tem que procurar o médico específico para isso, né? Então ele vai ter que procurar um urologista para poder ver a doença. Por incrível que pareça, a gonorreia é uma doença que tem um tratamento muito simples, muito prático, né? Às vezes 7 dias de antibiótico o cara está curado. É uma bactéria que tem uma facilidade muito grande de ser combatida por antibióticos. Então, é rápido. Se o cara diagnosticou isso com 1 dia, 2 dias, depois da relação sexual, quando eu falo cara, né, eu estou levando em consideração, né, ambos os gêneros. Quando a pessoa, ela, identificando isso com 2 dias, percebeu que tá ardência, vai no médico, não vai chegar nem a ter pus, não vai chegar a ter nada disso. Quando eu falo de pus e corrimento purulento, é uma pessoa que já está com a doença aí há 1 semana, 2 semanas, né? Ou seja, está negligenciando a doença. Na mulher, como eu falei, o corrimento é purulento, o corrimento amarelado,
né? E em ambos os casos, tanto no homem quanto na mulher, o odor não é agradável, é um odor fétido, né? Então é difícil imaginar como é que a pessoa consegue se manter nessa situação sem ir procurar ou um urologista ou um ginecologista. A profilaxia é o uso de preservativo, não tem uma outra profilaxia, a gente pode citar diminuição do número de parceiros, a utilização de camisinha, né? E quando essa doença de fato é negligenciada, a pessoa não vai no médico, não procura um tratamento, ela pode se transformar no que nós chamamos de doença intrapélvica, né? E essa aí é muito grave, porque na verdade o que vai acontecer? Como a pessoa não tratou, vamos levar em consideração o homem, tá? Como não tratou, essa doença ela vai subindo. Então ela vai passar pela uretra, vai chegar ao canal ejaculador, vai chegar até os canais diferentes, vai chegar até o testículo, tá? E nisso tudo isso tomado por pus. Em algumas ocasiões o cara fica estéril, tá? O negócio é tenso, se ele não for tratado. No caso da mulher, né, então, ele saiu da estrutura externa do homem e foi até o interior do abdômen, né? E no caso da mulher, o negócio pode ser pior ainda. Por quê? Porque a tuba uterina, então ele vai subir pela vagina, né, o útero, tuba uterina, e quando ele chega na tuba uterina, a tuba uterina ela não é hermeticamente fechada, né? Ela é aberta para poder capturar o ovócito no momento que está acontecendo a ovulação. Então a bactéria ela se libera, ela acaba chegando até o abdômen. Então pode gerar uma sepsia na mulher, por exemplo. Pode chegar um momento que está com uma bactéria tão grave que vai morrer. É claro que você tem que botar na cabeça que para chegar a esse ponto, tá? É uma negligência de meses, né? Até se bobear mais do que isso. Mas infelizmente pode levar o indivíduo à morte. Tá? Então esse é um ponto. Então algumas figuras aqui eu vou passar rápido, só para a gente não ficar visualizando isso, né? Eu tenho aqui, por exemplo, opa, será que tem alguém querendo entrar? Não. É a Bruna, Bom, Marcelo. A Bruna pediu que para sair. Ela falou que tem que sair porque a internet dela tá ruim. ok. A Por isso que Bruna, ela teve tá? que sair. Valeu, valeu, valeu. Bom, então aqui, ó, eu tenho dois casos, né? Aqui o pus saindo da estrutura peniana, né? Pela uretra, pelo meato uretral, certo? Aqui também na estrutura do meato vaginal, né? Cheio, se você está percebendo aqui, ó, cheio de pus. Em alguns casos, como eu falei, a doença ela pode se estender para outras regiões. Nesse caso aqui, ela se estendeu para o joelho do cara, tá? E ela pode também caracterizar o que a gente chama de uma conjuntivite gonocócica, né, que é quando a pessoa, sem higiene, foi no banheiro, não lavou a mão, coçou o olho, e aí pode virar uma doença nesse contexto aqui. Tá? Passando disso aí, a gente entra falando de sífilis. Outra doença também muito grave, outra doença também muito antiga, como eu falei, existem relatos antigos de sífilis, e doença também muito, eu costumo dizer que a sífilis é uma doença sorrateira, né? Porque na verdade ela meio que engana a pessoa que está com acometida pela doença até ela chegar na última fase, que é a fase de morte, né? Então é muito perigoso. O treponema pálido é a doença que causa, é a doença não, é o agente etiológico que vai estar caracterizando a doença. E a sífilis ela vai apresentar praticamente três fases, basicamente três fases. Então você vai ter a fase primária da sífilis, que a gente chama de sífilis primária, que ela é caracterizada pelo cancro duro, né? Então o que é o cancro duro? O cancro duro é essa estrutura que você observa aqui formar, né? No pênis, na vagina, na glande do pênis, nos grandes e pequenos lábios da vagina. Isso aqui pode acontecer, tá? E aí o que você observa é o seguinte: vai surgir essa estrutura, né? Obviamente, o cara, pô, antes ele não tinha nada no pênis. De uma hora para outra surge aquilo aí no pênis dele, ele vai ficar, né, bolado com aquilo aí. Pô, tem que procurar um médico, tem que correr atrás. Bom, ele vai procurar o médico e vai identificar que aquilo ali é sífilis, vai fazer o tratamento, certo? E nesse primeiro momento aí, a cura é total. Seguinte, né? A gente sabe que
principalmente os homens, as mulheres, até por um contexto matriarcal, né? A mãe sempre, quando a menina entra na puberdade, que ela começa a menstruar, a mãe leva ela no ginecologista para ver se está tudo certinho e tal, para conversar. E no caso dos meninos, isso não acontece. Então, eu tenho certeza aí que a grande maioria dos meninos da turma nunca foi no urologista, né? Eu sei que a gente está falando de alunos do segundo ano, mas eu acredito que alguém já tenha iniciado a vida sexual. Então, a partir do momento que o menino inicia a vida sexual, tem que procurar um urologista, correto? E os homens não procuram, além de não procurar, quando acontece uma situação dessa, de uma doença, de uma IST, sexualmente transmissível, o cara fica com vergonha de ir, né? Fica realmente com vergonha. A mulher, às vezes, já tem vergonha, o homem tem muito mais. E aí, o que acontece com esse cancro duro? Da mesma maneira que ele apareceu, ele fica aí cerca de 7 dias, 10 dias e simplesmente desaparece, sem deixar nem cicatriz. O que o cara pensa? Pô, tranquilo, passou, eu me curei, tô curado, apareceu isso aqui, não sei o que é, mas eu me curei, não preciso ir no médico. Caraca, que bom, não vou precisar ir no médico. Isso é o que ele está pensando. E aí, passou a doença, acabou a doença nesse momento, ele imunologicamente, sim, pode ficar curado, tá? Nesse primeiro momento, o próprio sistema imunológico pode atacar e ficar curado, mas pode não. E, no caso, depois de 1 ano, às vezes até mais do que isso, surge o que nós chamamos de sífilis secundária, né? A sífilis secundária, ela é caracterizada por essas manchas aqui, ó, que você está observando. Ela começa a caracterizar essas manchas tanto nas palmas das mãos quanto nas solas dos pés. Isso aqui é muito característico de sífilis, tá? Esse tipo de estrutura aqui, esse tipo de sintoma é muito característico. Praticamente não existe nenhuma outra doença onde você vai ter esses tipos de feridas, principalmente na sola das mãos, na sola dos pés e na palma das mãos, tá? Então esse é um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração, correto? E dando continuidade, o que vai acontecer? Esse cara apresentou isso, apresenta também dores no corpo e tal, só que aí ele mais uma vez não vai no médico, né? E o que pode acontecer? Tudo isso aí pode desaparecer. Todas essas manchas, todos esses detalhes aí podem simplesmente desaparecer, tá? E aí, uma vez que eles desaparecem, o cara não procura o médico, né? Nesse momento, ele também pode ser curado. O próprio sistema imunológico, principalmente nesse momento. No primeiro momento, na sífilis primária, nem tanto. Mas na sífilis secundária é o momento em que a bactéria começa a se difundir pelo organismo e o sistema imunológico, então, é ativado e pode matar ela. Ele pode realmente ficar curado. Essas manchas vão desaparecer, né? Esses aspectos vão desaparecer, ele está curado. Não vai ter mais nada. E pode não acontecer isso. Então, quando desapareceu, ele achou que estava curado, mas não estava. A bactéria continua no organismo dele. E aí, o que acontece mediante a isso? 3 anos, passa a apresentar os sintomas de uma sífilis terciária. E aí, nesse momento, existe cura, mas a cura é remota. Tá? Quando o cara chega numa sífilis terciária. Por quê? Porque a bactéria, quando o cara tem cura, nesse momento, ele fica com sequela. Porque a bactéria vai atacar o sistema nervoso, né, causando problemas mentais, vai atacar o sistema locomotor, vai gerar cegueira no indivíduo, né? E aí você pode apresentar essas situações aqui nesse último estágio, que são esses temas que você observa no rosto do indivíduo, né? Aqui também, ó, essa estrutura, você pode acometer até a gengiva do cara, o cara começa, pode até perder dente. Isso tudo está ligado a esse contexto, tá? Então é uma doença muito grave, como vocês estão observando que eu estou explicando, e é fundamental que, uma vez que os primeiros sintomas surjam, principalmente o cancro mole, ou melhor, o cancro duro, o indivíduo procure o médico, né? Então, antibióticos específicos para cada estágio da doença, né? Então, em cada estágio da doença vai ter um medicamento específico. Como eu falei, quando chega na terciária, a possibilidade de cura existe, mas é pequena. Tá? Transmissão, relações sexuais sem uso de preservativo e também durante a gestação via placentária. Então, a mãe pode passar a bactéria para o filho.
caracterizando o que a gente chama de uma sífilis congênita, né? Então a criança acaba pegando a sífilis, e aí você tem esse quadro que você está vendo aqui, onde a criança pode nascer cega, ela pode nascer com hidrocefalia, ela pode nascer com a estrutura da pele toda sem proteção, né, contra a queratina dela bem fraca, uma pele quase que a criança nasce em carne viva, né, por conta da ação da bactéria, quando não leva a aborto. Tá? Isso pode acontecer também, pode levar ao aborto. Então é uma doença bem grave que é importante a gente saber lidar. Cancro mole, Haemophilus ducreyi, é algo muito parecido, né? As lesões são parecidas com o cancro duro, só que elas não apresentam uma morfologia. O cancro duro, como eu mostrei para vocês aqui, ele tem essa morfologia, ele vai ter mais ou menos o tamanho de uma moeda aí de 1 centavo, né? A periferia dele é rígida, é dura, tá? E ele apresenta essa abertura aqui que fica liberando secreções, né? Então isso aqui caracteriza a estrutura do cancro duro. Quando eu falo de cancro mole, não existe uma morfologia. E o pior, ele vai se espalhando, ele se ramifica, vamos dizer assim, né? Ele vai se espalhando, vai pegando toda a região, normalmente acomete as regiões sexuais, né? Pênis, vulva, né? Só que ele também pode caracterizar um fenômeno, eu vou mostrar numa foto para vocês, que é um fenômeno de indução. Então, por exemplo, a pessoa pode encostar, principalmente os homens, né? Pode encostar o pênis na perna, né? E ao encostar o pênis contaminar na perna, pode passar a doença para a perna também. Então isso pode acontecer quando eu falo de cancro mole, tá? Então, mesmo esquema, antibióticos específicos, quando identificados no início. Outro aspecto interessante do cancro duro, em comparação com o cancro mole, é que o cancro duro o indivíduo não tem dor, ele não sente dor, tá? E no cancro mole a dor é significativa, tá? Então, levando em consideração aqui, eu tenho essas fotos, é aquilo que eu falei, né? A doença pode vir para a perna do indivíduo, aqui um pênis, aqui na estrutura da vagina, determinando aí, caracterizando a doença. Bom, aqui eu tenho outras doenças bacterianas, a gente está fechando então a parte aí de bactéria. Aqui eu tenho outras doenças bacterianas, como no caso, por exemplo, da acne. A gente sabe que, né, que a acne que causa as espinhas é bacteriana. A erisipela e impetigo são causados por estreptococcus e vão causar aí ferimentos, feridas no corpo do indivíduo. A brucelose, ela está muito ligada a animais, né, a bovinos. A gente tem aí febre reumática, né, que pode levar o indivíduo à paralisia. O próprio antrax, né, que lá na época do terrorismo é uma bactéria que causa uma pneumonia muito forte, muito forte. E na época do terrorismo os caras mandavam cartas, né, para o alto escalão dos Estados Unidos, fazendo com que acontecesse a doença, a contaminação dessas pessoas. Coqueluche, difteria, cárie dentária, uma bactéria, salmonelose, essa que é importante, a doença péptica, né, a Helicobacter pylori, ela é uma doença que vai causar muito desconforto no indivíduo, certo? Ela vai atacar principalmente a região, o primeiro terço do intestino delgado, a parte do duodeno para baixo, e ela vai essa bactéria que é interessante, por quê? Porque ela está numa região que é extremamente ácida, né? Naquela região onde você tem a transição, a gente vai ver daqui a pouco quando fala de sistema digestório, a transição de intestino, de estômago, né, que tem uma acidez muito grande, para o intestino delgado, que tem uma alcalinidade. Então, ela tem uma característica interessante, Helicobacter pylori, é que a própria estrutura dela secreta uma substância como se fosse um muco, e esse muco, ele vai recobrir toda a cultura da bactéria, todas as milhares de bactérias que tem ali, evitando que a acidez do tubo digestivo entre em contato com ela e destrua ela. Ela se protege em relação à acidez. E com isso ela consegue lesionar a mucosa do intestino, causando aí muita irritação, causando muito desconforto. É uma bactéria difícil de combater por conta dessa barreira que ela faz, porque se a barreira consegue evitar
Antibiótico não consegue evitar a acidez, antibiótico ela também consegue. Então, é um tratamento duradouro, basicamente um tratamento aí de 6 meses a 1 ano para a pessoa poder ficar curada em relação à doença. Tá? E a cistite, né, que ocasiona aí inflamação na bexiga, inflamação nas vias urinárias, também é causada por estafilococcus. Tá? Então, essas são algumas doenças que a gente observa também serem causadas por bactérias. Existem uma infinidade de outras, né? Mas eu tentei trazer para vocês as principais. Acho que trouxe até algo mais do que tem na apostila, mas sempre informação nunca é demais. Então, seria mais ou menos isso. Então, fechamos a parte de bactérias, correto? Dentro dessa frente a próxima matéria que a gente trabalha é protozoário, só que eu não vou trabalhar frente A agora, já vou entrar falando de sistema digestório, que é o primeiro capítulo da frente B. Então, vou tirar aqui para poder ir lá em sistema digestório, para poder pegar para vocês o material, para a gente poder começar a trabalhar. O primeiro slide, sistema digestório, e é um dos sistemas mais importantes que a gente vai ter, né, por conta da sua importância, né, em tratar o alimento que a gente ingere. E esse sistema digestório, na verdade, eu sempre trabalho, na verdade, eu tenho aqui um esquema que mostra o sistema digestório de uma maneira mais generalizada, porque eu falo dos outros seres vivos, mas eu vou seguir mais ou menos o que a apostila de vocês segue, que faz somente o sistema digestório humano. E aí a gente entra falando de principais características, né? Por que a gente tem um sistema digestório, né? Quais as coisas mais importantes que a gente vai ter aí. Então a importância é a nutrição, né? Para a gente poder se manter vivo, para a gente poder estar ativo, há a necessidade de ingerirmos nutrientes, né? Então, os nutrientes, né, são o que nós vamos ingerir no processo de nutrição e são exatamente substâncias que vão nos manter vivos, substâncias que vão auxiliar no metabolismo, auxiliar na manutenção da vida de todos os seres vivos, né? Todos os organismos vão apresentar algum tipo de nutrição, né? Porque, na verdade, eles dependem dessas substâncias para poderem se manter vivos. E aí esses nutrientes, eles podem ser caracterizados como macronutrientes e como micronutrientes, né? Então, quando eu falo em um macronutriente, eu estou falando de nutrientes que nós necessitamos em grande quantidade, né? Então, alimentos que nós necessitamos em grande quantidade são chamados de macronutrientes. É o caso, por exemplo, de proteínas, é o caso, por exemplo, de carboidratos, né? E existem os micronutrientes, que são aqueles que a gente necessita em pequenas quantidades, como é o caso, por exemplo, de vitaminas, como é o caso, por exemplo, de alguns sais minerais. Então, nesse caso, macronutriente, micronutriente, macro eu preciso em grande quantidade, micro eu preciso em pequena quantidade, tá? Bom, a digestão em si, a gente fala muito em digestão. O que é a digestão em si? Qual é o conceito de digestão, né? Podemos dizer que a digestão é a capacidade que o organismo tem, que o sistema digestório tem, de literalmente pegar, transformar uma substância macro que você ingere. Então, quando você ingere um grão de arroz, você está ingerindo uma substância macro, né? Não tem como aquele grão de arroz atravessar a parede do teu tubo digestivo e cair na tua corrente sanguínea, né? Na verdade, ele vai ter que ser o quê? Vai ter que ser quebrado, né, para poder gerar partículas menores passíveis de serem absorvidas. Então, basicamente falando, o que a digestão faz? A digestão ela vai transformar polímeros em monômeros, né? Ela vai transformar substâncias que estão em tamanho muito grande, né, alimentos que estão em tamanho muito grande, em partículas menores desse mesmo alimento para que esse alimento possa ser absorvido. Então, literalmente, é transformar polímeros em monômeros. Por exemplo, uma proteína, né, vamos dizer que você ingeriu aí um pedaço de picanha, né, proteína pura ali. Claro, você tem uma gordurinha ali, mas muita proteína, carne vermelha.
Então, você está ingerindo um polímero, a proteína. Né? O que a tua digestão faz? O que teu sistema digestório faz? Vai converter essa proteína em aminoácidos. A proteína grande, do jeito que você ingere ela não é capaz de atravessar a mucosa do tubo digestivo, mas o aminoácido é. Então, dessa forma, você vai converter a proteína em aminoácido e, através tanto de transformação física quanto química, daqui a pouco eu vou falar isso para vocês, e dessa forma, então, permitindo que ele fique num tamanho passível de ser absorvido, ou seja, um aminoácido. Tá? Então, isso é digestão. Essa digestão ela pode ser dividida em física e química. Pois não? Então, boa pergunta, excelente pergunta. Alguns não. Né? Por exemplo, sais minerais você não vai ter, eles são pequenos o bastante. Água você não precisa, vai ser absorvido direto. Né? Agora, a grande maioria do que a gente ingere vai precisar sim passar pelas hidrólises enzimáticas, a grande maioria. Mas sais minerais, água, pequenas vitaminas não vão precisar. Entendeu? Beleza. Então, continuando. A gente tem aí é, uma, uma divisão, né, da digestão. Ela pode ser física ou mecânica e pode ser química. Tá? A física ela vai se dividir em três principais mecanismos. Mastigação. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, quando o cara fala em digestão, a primeira coisa que o cara pensa é estômago. Falou em digestão, o cara pensa em estômago. Só que a digestão começa na boca. Tanto a física quanto a química começa na boca. Né? E já vou derrubando outro tabu. O estômago não é o principal órgão da digestão e do sistema digestório. Não é, definitivamente não é. Eu vou explicar ao longo das aulas por que ele não é. Então vamos lá. Mastigação. Para que aconteça a mastigação, há a necessidade de eu ter uma arcária dentária, obviamente com dentes. E esses dentes a gente vai ter aí, né, uma classificação deles. A gente sabe que existem os incisivos, os caninos e os molares. Né? Os molares ainda podem ter os pré-molares. E eu estou falando de dentes que vão apresentar. E outro ponto importante, né, que é interessante a gente falar, é que nós, seres humanos, somos heterodontes, né? Então nós temos tipos diferentes de dentes, por isso que nós somos heterodontes, ao contrário, por exemplo, de um tubarão, que é um homodonte. Todos os dentes do tubarão são iguais. Tá? É até interessante isso, não sei se vocês sabem disso, porque dá para a gente identificar a espécie pela mordida do tubarão. Dá para a gente identificar a espécie que atacou pelo dente do tubarão, porque muitas das vezes quando o tubarão morde, o tubarão ele vai apresentar, ele não apresenta apenas uma fileira de dente igual a gente, ele vai apresentar dezenas, tá? Então ele perde dente com muita facilidade. Então quando o tubarão morde, normalmente fica algum fragmento do dente, fica até um dente inteiro no que sobrou da mordida. E aí dá para identificar pelo dente, já que o dente do tubarão ele é homodonte, os tubarões são homodontes. Nós somos heterodontes. Então nós vamos ter dentes incisivos, que são esses da frente, que servem para poder cortar, né? Nós vamos ter os dentes caninos, que servem para poder furar e rasgar. E nós vamos ter os dentes que são dentes molares e pré-molares que vão servir para poder macerar. Nesse processo, eu estou caracterizando a mastigação, que é uma digestão física, onde você já começa a ter a diminuição daquele alimento que você está ingerindo. Lembrando sempre que não é um contexto químico, é físico. Eu estou diminuindo o tamanho. Só isso, tá? Bom, por isso que se diz que para poder ter uma boa digestão é importante ter uma boa mastigação. Né? Comer a comida voando muito rápido, né? Isso vai causar malefício, pode causar malefício no futuro, né? Porque ele vai acabar estressando e sobrecarregando a digestão de outros órgãos, como é o caso, por exemplo, do estômago, como é o caso, por exemplo, do intestino delgado. Emulsificação. Emulsificação é algo que está específico para gorduras, né, para lipídios, e tem a ver direto, né, tem uma ação direta de uma substância conhecida como bile. Tá? A bile ela vai ser uma substância que, quando o indivíduo ingere uma quantidade muito grande de
gordura, já estudamos isso em endócrino, ele vai ter uma região do duodeno liberando a colecistoquinina. A colecistoquinina vai atuar na vesícula biliar, que é onde a gente tem armazenamento de bile, e vai liberar a bile. Lembrando que a vesícula biliar armazena a bile, mas quem produz é o fígado, tá? E essa bile, então, vai caracterizar a emulsificação de gorduras. Bom, o que é emulsificar gorduras? É literalmente dividir essa gota de gordura grande em gotículas bem menores. Isso é emulsificar. Por isso que você jamais, escute o que eu vou falar, vou reforçar, jamais você pode falar que a bile é uma enzima. A bile, ela não atua como enzima. A bile, ela não vai atuar em reações químicas. Ela não trabalha em reação química. A bile, ela serve praticamente como um detergente. Ela vai pegar uma grande gota de gordura e vai fragmentar essa gota de gordura em gotas menores. Correto? Por que isso, Marcelo? Se ela não está transformando, se ela não está... Essa gotícula menor ela pode ser absorvida diretamente pelo tubo digestivo? Não, não pode. Mas fazendo isso, ela facilita, por exemplo, a ação das lipases. Exemplo clássico disso é a lipase pancreática, que são as enzimas que vão estar atuando nesse processo aí. Chegou cedo, hein? Fala, Arthur, vamos tentar chegar um pouco mais cedo, hein? Tá tarde já, mas tá beleza, seja bem-vindo. Bom, eu não sei se você também tinha caído, né? A tua internet tinha caído. Mas, vamos lá. Preste atenção aí. Então, isso é emulsificação, tá? Então, ela vai diminuir a partícula da gordura para poder permitir uma ação melhor das lipases, nesse caso, lipase pancreática. E tem o peristaltismo. Alguns pesquisadores falam de peristaltismo, outros não, dizem que, na verdade, não tem uma influência tão grande, mas a gente sabe que o peristaltismo é um movimento involuntário, né, de todo o tubo digestivo para poder permitir que esse alimento percorra o tubo digestivo desde o momento que você engole ele até o momento que você defeca as fezes, né? Então, o peristaltismo ele existe ao longo de todo o teu tubo digestivo, tá? Está acontecendo nesse momento. E esse peristaltismo, como ele vai estar exercendo pressão sobre o alimento, alguns pesquisadores caracterizam que ele também pode estar fragmentando o alimento de maneira física, né? Então, o peristaltismo ou movimentos peristálticos também podem ser caracterizados como uma digestão física. E entramos em digestão química. Marcelo, Pois não? você pode repetir o que é peristaltismo? Sim, vamos lá. O peristaltismo, ou movimentos peristálticos, são movimentos involuntários do tubo digestivo. A gente sabe que o tubo digestivo é formado por um tecido muscular liso, né? Então, característica de tecido muscular liso é exatamente exercer movimentos involuntários. Ele apresenta contração involuntária. Então, esse tubo digestivo, peristaltismo ou movimentos peristálticos, são movimentos involuntários do tubo digestivo que vão conduzir, né, o alimento desde a ingestão até a liberação pelo ânus, no caso das fezes, certo? Então, isso aí seria o peristaltismo ou movimentos peristálticos. Lembrando que, como eu falei, eles só acontecem porque todo o nosso tubo digestivo é formado por uma musculatura lisa. E a musculatura lisa, ela faz movimentos lentos, mas involuntários, né? Então, dessa forma, é que você tem o peristaltismo. Tranquilo? Obrigada. Show. Então, entrando aí no contexto químico, nós vamos ter o que a gente chama de hidrólises enzimáticas, né? Então, a gente vai ter aí muitas enzimas, mas muitas enzimas. A gente vai estudar todas, pelo menos a maioria delas, tá? Onde a gente vai ter aí pitialina, que a gente observa na boca, a gente vai ter a pepsina, a gente vai ter uma lipase gástrica também, que a gente observa no estômago. Aí vem para o intestino delgado, a gente vai ter a grande maioria delas: lipase pancreática, amilase pancreática, tripsina, quimotripsina, dipeptidase, aminopeptidase, endopeptidase, ectopeptidase, e por aí vai. Uma infinidade de enzimas, lactase, sacarase, maltase, né? Então, uma grande quantidade de enzimas caracterizando aí o processo de digestão. E elas são enzimas que atuam, né, em meio aquático, né, meio aquoso, desculpa, e são fundamentais para poder manter
todo esse processo digestivo acontecendo. São muitas, como eu falei, e são muito importantes. E nós vamos ter um processamento, né? Então, o processo digestivo, ele vai ter um processamento, é uma escala de eventos que vão acontecer, que seguem nessa ordem, que é a ingestão, que é exatamente o ato de você colocar o alimento na boca e engolir ele, é a ingestão. A digestão, né? Lembrando que a ingestão está acontecendo sempre na boca, só vai acontecer na boca. A digestão, ela vai acontecer na boca, no estômago e no intestino delgado, tá? Então, a digestão vai acontecer na boca, no estômago e no intestino delgado. Vai ter livro que vai falar que a digestão vai acontecer no esôfago. Não é uma mentira, é verdade. Mas é importante entender que a digestão que está acontecendo no esôfago é a digestão da boca, porque o esôfago não tem enzima digestiva, e o esôfago basicamente vai ter só os movimentos peristálticos. Tá? Então não existe uma importância digestiva muito grande para o esôfago, mas que ele está acontecendo digestão, está acontecendo. Até porque o alimento passa muito rápido por ali. Né? Então o alimento vai levar cerca de alguns poucos minutos para poder passar pelo tubo digestivo, pelo esôfago. Então, seria esse contexto. Então, recapitulando, ingestão, boca, digestão, boca, estômago, intestino delgado, absorção, intestino delgado e intestino grosso, tá? Então, absorção, intestino delgado, intestino grosso, e eliminação, intestino grosso. Intestino grosso não, a eliminação seria o ânus, né? O reto e o ânus, que seria a defecação. É quando você elimina as fezes. Então, nesse caso aí, a gente mata esse segundo slide. Eu vou passar isso aqui. Pois não? Boa pergunta. A proteína é um alimento que demora, sem sombra, é um dos alimentos que mais demora para ser, principalmente a proteína de carne vermelha, né? Vai demorar bastante para ser digerida. E é importante entender que todos os vegetais, todas as folhas que você ingere, elas não são digeridas. Né? Aqui isso, minha mãe briga para eu poder comer salada e essa porcaria não serve de nada. Servir serve. Né? Na verdade, você não digere as chamadas fibras de celulose, as fibras proteicas você não vai digerir. Tá? Mas vai retirar dessas folhas sais minerais, vitaminas. Então, sem sombra de dúvida, o que vai demorar mesmo muito para ser digerido é proteína. Proteína vermelha, então, proteína de carne vermelha demora muito. É só você fazer um experimento, né? Quer dizer, fazer um experimento não, você vai se ligar no que eu vou falar agora, porque isso já aconteceu na vida de vocês. Você vai lá, churrascão, final de semana, churrascão. Né? Aquele churrascão pesado mesmo. Né? Ou então, final de semana, feijoada. Feijoadaça lá com tudo, com todos os miúdos e tal. Beleza. Você fica praticamente o dia inteiro, de noite você ainda está ruminando, né? Ainda está às vezes arrotando, né? Nojentamente, aquele alimento e tal, que se você comendo muito. Aí, no outro dia, né? O almoço foi, por exemplo, uma caldeirada de peixe, né? De frutos do mar, ou simplesmente peixe, né? Aí você comeu aquele peixe lá e tal. 2 horas depois, você já não está sentindo mais nada, às vezes está sentindo fome. Né? Ou seja, a diferença da proteína. A proteína da carne vermelha é uma proteína muito pesada, de difícil digestão. E a proteína da carne branca, como é a carne de peixe, né? A carne de rã, por exemplo, é uma proteína muito mais leve do que a proteína de carne de peixe. Né? Você faz uma digestão muito mais rápida e é muito melhor para você. Por isso que se diz, né? Eu sei que muita gente vai torcer o nariz aí agora, mas por isso que se diz o seguinte: carne vermelha é ideal que você não coma, mas se gosta muito e quer comer, é 1 vez, no máximo 2 vezes na semana. Eu sei que tem gente torcendo o nariz aí, deve estar falando assim, nossa, jamais, eu como carne todo dia, eu sou carnívoro. Mas a carne vermelha, ela é muito prejudicial para o sistema digestório, né? Ela vai causar muitos malefícios para o organismo, principalmente se ela está mal passada. Carne vermelha mal passada é pior ainda. Entendeu? Tranquilo? Beleza. Bom, eu vou começar a falar com vocês aqui de sistema digestório humano, tá? Especificar, né? Eu passei todos aqueles ali porque a apostila de vocês já traz direto
o sistema digestório humano. Então, por isso que eu vou já também trazer direto para vocês o sistema digestório humano. Tá? E aí, eu trago ele aqui para vocês numa foto mais significativa. E nós temos as regiões, né? Anatomicamente falando, né? Vou dar uma geral aqui para vocês. Anatomicamente falando, o que a gente vai ter? A gente vai ter a boca, né? A boca, a faringe. Lembrando que aqui a gente vai ter, não dá para ver muito bem, não tem uma setinha, mas se você perceber, tem como se fosse uma tampa aqui. E isso aqui é o início da traqueia. Isso aqui é o início do sistema respiratório, que é o próximo sistema que a gente vai trabalhar. Então, quando você engole, essa estrutura que você está vendo aqui, ela tampa a traqueia, para o alimento poder passar por aqui pela faringe e vir para o esôfago, certo? Esse orifício aqui é chamado de glote, e essa tampinha aqui é chamada de epiglote, né? Sobre a glote, é o que tampa. Então, toda vez que você engole, tá, o alimento vai boca, faringe, esôfago, né? Aí vai chegar aqui no intestino, ou melhor, vai chegar aqui no estômago. Do esôfago para o estômago, nós vamos ter uma válvula, e a gente vai perceber a presença de muitas válvulas no tubo digestivo, e essa válvula é chamada de cárdia, como você observa aqui na evidência, né, que ele coloca em evidência. E o estômago, como o esôfago é um tubo de mais ou menos uns 30 centímetros, como eu já havia falado. O estômago é uma bolsa volumosa, conforme se observa, né, formada por tecido muscular liso, certo? E ela vai ter a divisão do esôfago para o estômago, a presença da cárdia, tá? E do estômago para o intestino, pela primeira parte do intestino, que é o duodeno, a gente vai ter o piloro, tá? Esse estômago aqui, ele vai ter uma característica assim, singular, que é o fato de ser a única estrutura do tubo digestivo a apresentar um pH ácido, e um pH muito ácido, então de 1,4 a 2,4 de acidez. Tá? Então é significativo. Aqui nós vamos ter depois eu vou especificar isso melhor para vocês, mas aqui a gente vai ter células parietais liberando HCl para poder manter essa acidez, células imógenas produzindo pepsinogênio para poder gerar pepsina, e células caliciformes produzindo muco, que serve para poder proteger a própria estrutura do estômago da própria acidez dele. Tá? Mas depois eu vou especificar cada um deles. Não entendi? Boa pergunta. A acidez é muito importante, principalmente para a digestão de proteínas. Né? O estômago é o órgão que vai fazer de maneira mais significativa, na verdade, ele vai fazer, como é que eu vou te dizer? Ele vai dar o primeiro ataque à proteína, e ataque importantíssimo, que é exatamente fazer com que ela desnature. Né? A proteína em acidez, ela desnatura. Então, o principal objetivo do estômago é digestão proteica, só. Por isso que eu falei que ele não é o principal órgão da digestão. O principal órgão da digestão é o intestino delgado. Só para você ter ideia, de todos os alimentos que a gente ingere, então vou botar lá, proteína, ácidos nucleicos, lipídios, carboidratos, de todos esses alimentos, a boca ela é responsável pelo início da digestão de carboidratos. O estômago é responsável pelo início da digestão de proteínas. Quando eu falo de intestino delgado, eu estou falando do término da digestão de carboidratos, do término da digestão de proteínas, de toda a digestão de lipídios e de toda a digestão de ácidos nucleicos. Ou seja, o órgão relacionado à digestão mais importante é o intestino delgado, que começa pelo duodeno, que é essa voltinha que você está vendo aqui, ó. Essa voltinha vai dar aqui por trás do intestino grosso, e tudo isso aqui é intestino delgado. Esse intestino delgado vai ser dividido em duodeno, jejuno e íleo. Depois eu vou especificar isso melhor para vocês, que são as partes que a gente identifica no intestino delgado. Intestino delgado, como eu falei, então, o principal órgão relacionado à digestão. Esse intestino delgado, então, ele vai ter a sua parte final, que é a parte do íleo, e essa parte final, que é a do íleo, ela vai se juntar ao início do intestino grosso, que é a região cecal. Por esse motivo, a válvula que permite essa transição é chamada de válvula iliocecal. Tá? Mediante a isso, eu passo a ter, então, agora um intestino grosso sendo identificado aqui. E esse intestino grosso ele vai apresentar a região cecal,
que é essa região que você está vendo aqui, tá? Que é onde você vai ver a presença do apêndice vermiforme. Depois eu vou especificar melhor isso para vocês, né? E a gente vai ter as regiões cólon ascendente. Toda vez que você escutar o termo cólon, tá ligado a intestino grosso. Até de maneira geral, intestino, tá? Então, colonoscopia, né, colite, coliformes fecais, isso tudo tá ligado principalmente a intestino grosso. E aí nós vamos ter cólon ascendente, tá subindo, o alimento aqui vai subir, cólon ascendente, cólon transverso, que é esse aqui, transversal, cólon descendente, então é aquele que está descendo, o cólon sigmoide, que é essa voltinha que você está vendo aqui, tá? Essa é em forma de S, por isso que ele é sigmoide, né? Em latim a letra sigma, que significa S, né? Então, aqui é o cólon sigmoide e depois o reto e o ânus para poder liberar as fezes. Então, isso caracteriza o tubo digestivo. E aí tem uma parada interessantíssima de tubo digestivo, que é o seguinte, ele, dentro do nosso corpo, é uma estrutura que traz o externo para dentro de nós. Então, se você perceber, ó, da boca até o ânus, ele é hermeticamente fechado. Tá? Então, é uma comunicação direta do que está fora em relação ao teu corpo. Ou seja, você tem... É como se você tivesse... Se eu pegasse, por exemplo, um indivíduo, tá? E já, obviamente, morto, né? E enchesse esse tubo digestivo de ar, esse tubo digestivo todinho ele ia se encher de ar e ele ia permitir que o ar de fora circulasse pela boca e saindo pelo ânus. Correto? Então, é uma comunicação direta fazendo com que o que está fora do seu corpo esteja dentro dele. Tá? E, dessa forma, é uma das principais vias de contaminação do nosso organismo. Né? Então, o tubo digestório ele acaba sendo uma das principais vias de contaminação, porque está diretamente exposto ao ambiente externo. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Não. Beleza, Não. galera? Dúvidas? Olha só, a lista de presença está lá, tá? Vocês têm aí 6 minutinhos para poder, quem não assinou, ir lá e assinar, certo? Eu vou terminar a aula aqui agora, porque daqui a pouco eu tenho que entrar dando aula no pré. Então, por hoje é só. Semana que vem, então, prova de vocês com matéria de sistema endócrino, beleza? Aí é aquilo que eu falei, eu acho que vai ter entre 8 e 10 questões, mais ou menos, mas o máximo que vai ter de questões são 10 e num tempo de 1 hora dá tranquilo para vocês poderem fazer, tá bom? Então, um beijo no coração, fiquem com Deus, bom feriado, né? Vamos tentar esparecer um pouco aí nesse feriado, né, dar uma relaxada. A gente sabe que não pode viajar, não pode fazer muitas coisas exacerbadas, mas é importante a gente sair um pouco da rotina, fazer coisas novas, né? Isso é fundamental. Beijo no coração mais uma vez, fiquem com Deus e eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Tchau, tchau.